Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Meu nome é Reinaldo Chical e hoje vamos trabalhar um pouquinho com a questão dessa disciplina que é tão importante para a formação de vocês. Por que ela está logo no início, né? Justamente porque é uma disciplina de base para o que vocês tenham nos próximos semestres. É importante que essa disciplina ela entre com um componente fundamental, né? Um fundamento para que os próximos trabalhos sejam envolvidos diante da disciplina. Mas o que ela faz? Qual é a parte dela que se relaciona com a disciplina, né? Com esse curso de análise de sistemas? Justamente que o método, as formas, os sistemas, eles são criados a partir de certos parâmetros. No caso da BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, elas também exigem padrões. Elas têm formas, têm maneiras de se pensar, têm maneiras de fazer uma citação, como escrever um artigo, como fazer um trabalho, como escrever um trabalho de portfólio, como fazer uma apresentação em um seminário, em um evento científico. Então, tudo isso ele foi criado padronizado. E é importante que todo aluno de graduação saiba como fazer, que todo aluno de graduação saiba como escrever um projeto. É claro que a maneira como você escreve determina muito como será a qualidade do seu trabalho. Não tem nada mais chato que você ler uma carta mal escrita ou você ver um filme mal dirigido. Então vamos imaginar que essa disciplina vai ajudar vocês, orientá-los, na verdade, a escrever melhor. Mas não estou dizendo o conteúdo, isso aí é uma coisa que vocês vão aprender com as disciplinas ligadas ao curso. Mas a forma de escrever, a forma como colocar uma ideia, a maneira como representar o seu pensamento, a maneira como você vai influir na forma, na maneira, na estética, e aí sim a gente pode te ajudar. Reparem também que é importante que essa disciplina ela vai dar um fomento, ela vai dar uma adequação melhor do seu pensamento e ordenando ele de uma forma mais clara e objetiva. Lembrando que a disciplina não é uma coisa simplesmente aqui da nossa instituição. Todos os cursos, eu digo todos os cursos de graduação, possuem essa disciplina, porque ela é fundamental para qualquer curso, e não só na graduação. Quem for tentar as especializações, mestrado e também os doutorado, ela é necessário. Quando você vai escrever um projeto de pesquisa para doutorado, por exemplo, você precisa escrevê-lo de acordo com a metodologia científica. Eu não posso escrever nada simplesmente com achismos. Ah, isso aqui é melhor, isso aqui eu acho mais coerente. Não. Desde a escrita, quanto, por exemplo, uma fotografia que você coloca no seu trabalho, uma tabela que você construiu, um gráfico que você construiu, tudo tem uma forma de colocar. Eu não posso colocar da forma que eu quero, usar as cores que eu quero. A fonte que eu acho mais importante, mais bonita, não é você que escolhe, isso foi padronizado. Então é importante que essa padronização, né, que vocês aprendam. E quanto mais cedo aprender, mais tranquilo vai ser essa carreira acadêmica de vocês. Muito mais simples vai ser também, ok? Vamos falar um pouquinho então de alguns elementos da pesquisa. Bem, vocês sabem que ao pensar em pesquisa, eu estou pensando em tudo que engloba a pesquisa. Eu faço parte, né, desse método científico. Portanto, vocês estão fazendo aqui ciência. Essa ciência, ela só é obtida a partir da pesquisa. A pesquisa que vai me dar referência para que eu tenha ciência, que eu descubra o pensamento. Obviamente que qualquer tipo de pesquisa, ela tem um referencial. A pesquisa, ela tem forma diferente. O conhecimento, ele pode ser feito de várias formas. Principalmente, né, o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, o conhecimento teológico, que são maneiras de que o aprendizado vai fomentando uma série de outras intervenções. Então, a construção do referencial teórico de sua pesquisa. Esse referencial teórico é um modelo no qual toda pesquisa está embasado. As ideias elas são colocadas de uma forma ordenada. Introdução tem um papel específico no seu texto. Entender o que é um objetivo geral e específico. Entender o que é uma justificativa, uma problemática, o que é uma metodologia, como faz uma citação bibliográfica. Isso tudo faz parte desse referencial teórico aqui, que ele é importante. Quanto mais cedo você se familiarizar com ele,
mais tranquilo vai ser a aprendizagem. O eixo, né, que pode ser utilizado nos pré-projetos de pesquisa, nos estágios supervisionados que vocês vão realizar, né, nos trabalhos de portfólio que vocês vão realizar, nos trabalhos de conclusão de curso que vocês podem realizar, nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, nas nossas especializações. Então, é a função da pesquisa fornecer subsídio para que você faça isso. E esse subsídio só pode existir quando tem a relação entre a teoria e a prática. A prática do seu dia a dia e a teoria, as duas são fontes importantíssimas para que haja conhecimento. Então, vamos entender assim, uma coisa não funciona sem a outra. Portanto, quando você for fazer o trabalho de portfólio, por exemplo, lá no final do seu curso, essa metodologia ela vai ser fundamental para que haja elementos importantes do conhecimento. Reparem só, quanto mais cedo vocês tomarem consciência de que é importante a pesquisa, e a pesquisa, pessoal, ela não se faz simplesmente ao acaso. Ela exige dedicação. Não adianta querer fazer pesquisa um dia antes do trabalho, fazer pesquisa um momento antes. Ah, deu um tempinho agora, eu vou fazer pesquisa. Não. Ele é um processo cotidiano. Uma pessoa não vai para uma academia de musculação esperando que no outro dia já tenha um corpo sarado, musculoso igual o meu. É difícil isso. Você precisa de tempo. Eu vi risos aqui no estúdio quando eu falei que eu sou um corpo musculoso. Mas atrás de toda essa camada de gordura tem muito músculo. Só não é bem trabalhado. Mas não adianta querer um dia na academia e esperar que amanhã eu tenha um resultado. O que eu preciso fazer? É um processo que vai lentamente, gradualmente, né, a partir de um hábito que você desenvolve, vai na academia 2, 3 vezes por semana, e lá com 6 meses, com 1 ano, você vai perceber o resultado sólido. Não é assim que funciona? O que acontece se você pega o teu músculo e você exagera na carga de exercícios? Vai dar estresse no músculo, vai dar fadiga, vai dar distensão, vai dar uma série de problemas. Você sabe também que o teu cérebro ele é um músculo. Não adianta sobrecarregá-lo um dia para a noite. O exercício, a pesquisa, ela faz constantemente. É todo dia, cada dia um pouquinho. E aí você vai colher os frutos lá na frente. Então, para que começar lá no meu último semestre se eu posso começar agora no primeiro? Então, quanto mais cedo você se dedicar a isso, a ler, a pesquisar, a conhecer, muito mais resultados você vai ter lá na frente. Quantos e quantos já conheço, já fui aluno, já dei muita aula para aluno de ensino superior, de pós-graduação, e é muito comum a fala. Vou fazer o trabalho quando estiver acabando o tempo. A ideia do brasileiro, né? Deixa para a última hora. Resultado, saem trabalhos muito mal feitos, sem qualidade nenhuma, né? E às vezes o que quer fazer não dá tempo de fazer porque o tempo já está aí batendo. Então, quanto mais cedo tomarem essa decisão, muito mais tranquilo vai ser o final do ano. E vamos lembrar, cada ano que passa é mais trabalho acumulado, tá certo? E todo mundo tem a sua desculpa na ponta da língua. Tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem trabalho. Todo mundo tem isso. A pesquisa não é fácil. O trabalho não é fácil. O estudo não é fácil. Mas foi isso que nós escolhemos, não é isso? Então, vamos fazer uma coisa bem feita. Vamos conseguir transformar um problema em uma solução. Falando nisso, a gente passa um vídeo agora que vai mostrar um pouquinho como você pode olhar as coisas como um problema ou olhar essa coisa como uma solução. Depende simplesmente de você. Então veja esse vídeo aí e nós já voltamos. Criado no sítio, como falei para vocês, e eu ia para a escola a pé, naturalmente. E para não passar nas estradas, que as estradas eram longas demais, eu cortava caminho dentro daquelas propriedades no sítio. E eu chegava na escola cheio de carrapicho. Vocês sabem o que é carrapicho? Sim ou não? Eu chegava igual um monstro, assim, cheio de carrapicho. Aí a professora ria, as menininhas riam. E a professora dizia, Daniel, senta aí. Você não vai entrar na sala enquanto não tirar todos os carrapichos. Você parece um bicho do mato, cada vez que você traz mais carrapicho, não entra na sala enquanto tiver umzinho. Se tiver umzinho, você não entra na sala. Aí todo mundo saía rindo, a professora fechava a porta. Eu ficava pro lado de fora, mandava sentar e dizia assim, você não entra na sala de aula enquanto você não tirar todos os carrapichos. E carrapicho, meu amigo, minha amiga, não é fácil tirar não. Ele não sai assim. Não adianta você dar tapa, ele não sai. Você tem que tirar um por um, sabia não?
E eu ficava uns 10, 12 minutos pensando, meu Deus, para que será que serve o carrapicho? E eu descobri uma coisa fantástica. Descobri que o carrapicho não serve para nada. Pois bem, o Brasil é o maior produtor de carrapicho do mundo. E é um problema, é um grande problema. Agora percebo que é foco. Um professor suíço, chama Jorge de Mestre, é o nome dele. Ele estava defendendo a tese dele no microscópio. Quando ele sentiu um cansaço na vista, foi passear num bosque na Suíça, para aliviar a vista. Quando ele estava passeando num bosque, grudou 2 carrapichos no paletó dele. 2, não um monte, 2. Ele tentou tirar o carrapicho não saiu. Tentou tirar de novo, o carrapicho não saiu. Pela 3ª vez ele tentou tirar o carrapicho não saiu. Olha o que é foco, olha o que é criatividade. Ele pensou, ué, como é que esse negócio gruda? Não tem cola na minha roupa, não tem cola no carrapicho, como é que gruda? Ele pegou os 2 carrapichinhos, trouxe para o laboratório. Não tinha nada a ver com a tese dele era outra coisa. Mas ele botou no microscópio, ampliou e viu como é a garra do carrapicho. Porque o carrapicho gruda. E sabe o que ele inventou? O velcro. Esse homem ganha tanto dinheiro que cada vez que eu faço assim, ó, ele ganha $100. Vocês viram então um exemplo de como a gente pode pegar um problema e transformar numa solução. É claro que não é sempre fácil assim. As coisas não acontecem como mágica, mas é justamente a pesquisa, é o estudo e é o nosso olhar. Muitas vezes nós olhamos para os problemas e achamos que é o fim do mundo. E às vezes pode ser uma coisa boa para você. Então quando a gente pensa em pesquisa científica, a gente tem que pensar que as coisas não são fáceis. Não adianta, não vai ter uma fórmula mágica. Professor, que tema eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Não há fórmula mágica. Cada um vai encontrar a sua própria fórmula. Cada um vai criar a sua própria estratégia de pesquisa. Mas é importante que essa pesquisa ela esteja presa a uma metodologia, a uma forma, a um modelo que foi criado, mas quanto mais cedo aprenderem como funciona, mais tranquilo vai ser. Mas professor, onde eu vou encontrar essas informações? Ó, meu querido, é isso que eu vou fazer agora. No nosso site aqui da Unopar Virtual, existe tudo isso pronto para vocês na biblioteca digital. Tudo que vocês precisarem está lá. Então agora eu vou entrar naquele site, mostrar rapidamente para vocês como funciona alguns elementos que estão ali, né? As dúvidas, os problemas, muitas vezes estão ali já prontos para vocês. O modelo está pronto, basta substituir pelas suas necessidades, ok? Vamos visitar então a página da Unopar? Então nós estamos vendo aqui a página da Unopar, né? Aparece um cara muito lindo ali, o Reinaldo, meu irmão gêmeo. Vocês perceberam? E esse cara aí, né, uma história interessante, que essa imagem era para ser a minha. Mas por conta de acordos aí, preferi não me meter com a questão artística, prefiro dar aula. Mas o Janequine e eu temos a mesma aparência, então coloca um, coloca outro, não tem importância. Então vocês vão entrar aí no site da Unopar Virtual, cada um tem o seu login e senha, e é muito difícil o aluno do 1º, 2º semestre acessar a biblioteca virtual, a biblioteca digital, perdão. E aqui a biblioteca digital, ela tem uma série de elementos que são importantes para vocês. Você vai encontrar, por exemplo, aqui na biblioteca da nossa Unopar, informações, por exemplo, como, deixa eu pegar aqui, acho que eu fiz uma coisa errada aqui, como unoparvirtual.com.br. Você vai pegar aqui, por exemplo, outro cara feio aqui também, só tem cara feio, a biblioteca digital. Então, ao entrar na biblioteca digital aqui, deixa eu ver se estou achando, aqui, cadê a biblioteca digital aqui? Estou achando a biblioteca digital? Novos cursos, e-mail, área administrativa, curso livre, vai navegar pela casa, direita aqui, isso deve estar falando para mim, está à direita, colaborar, mural de aluno, aqui, biblioteca digital, olha só, se fosse uma cobra, obrigado, seu Dair, o senhor é um anjo. Então aqui vai encontrar esse site, aqui você vai encontrar, além das aulas que vocês estão assistindo, né, as aulas dos professores que vocês já viram, as aulas dos professores aí que vão acontecer durante o semestre, você também pode ter acesso a uma série de materiais que são importantes para a disciplina de metodologia. Então, além de ter livros, por exemplo, aqui, ó, você vai encontrar periódicos da sua área do conhecimento. Ah, mas os periódicos aqui não achei.
Você pode aqui nas áreas de conhecimento. Então ali também vai encontrar materiais que são excelentes para o estudo. O que é aquele aluno que é reativo? O aluno reativo é aquele aluno que só lê aquilo que o professor manda. Ah, ele tem lá uma bibliografia básica, tem um livro que o professor escreveu, eu vou ler aquilo lá e pronto. Esse é o aluno reativo. O aluno proativo ou proativo é aquele aluno que lê a mais. Se o professor pediu para ler um livro, ele lê 2, lê 3. Se ele mandar ler um artigo, ele lê 4, 5. Por quê? Ele não está perdendo tempo ao ler. Ele está buscando conhecimento, ele está acumulando conhecimento, ele vai criar uma série de outras relações, porque ele vai ter ideias que muitas vezes se confrontam, ideias que muitas vezes se complementam, e é isso que é importante para a pesquisa. Quanto mais pontos de vista eu tiver, quanto mais leituras eu tiver, muito melhor vai ser a construção do meu trabalho. É o que nós chamamos na área de arcabouço epistemológico. Olha que nome bonito. Vocês podem até chegar na hora do almoço amanhã e falar para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo: gente, eu aprendi ontem o arcabouço epistemológico da metodologia científica. Pronto, vamos falar que você já aprendeu tudo sobre o conhecimento. Mas o que é o arcabouço epistemológico? Nada mais é do que aquele conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Tá certo? E quanto mais conhecimento você tiver com as leituras, muito maior será o conhecimento prático para você, profissional. O profissional hoje que as empresas precisam não é aquele profissional que faz simplesmente aquilo que é preciso fazer, é aquele que vai além, né? Que dá além do que se precisa. Bem, falando em metodologia, nós temos aqui, por exemplo, a parte padronização. Isso aqui não é a Unopar que criou. Essa padronização aqui é da ABNT. É um órgão nacional que vai regulamentar todo o trabalho científico de todos os cursos de educação no nosso país. A ABNT é um órgão interno, né, brasileiro. É óbvio que para outros países existem outras formas, mas basicamente eles têm as mesmas características. O que vai diferenciar, por exemplo, na França existe um tipo de citação, na Inglaterra existe um outro tipo, nos Estados Unidos uma outra maneira, mas basicamente eles têm o mesmo caráter. Quando você clica naquela parte padronização, vai abrir essa página para vocês. Ó, padronizações. Do quê? Trabalhos acadêmicos. Então, um professor pediu para que você faça uma apresentação de um trabalho acadêmico. Qual eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Como eu vou elaborar uma referência bibliográfica no meu trabalho? Está aqui. A referência é uma coisa muito séria, porque às vezes o professor pede uma referência, ele fala, eu não sei fazer. Aqui no site da Unopar tem. Qualquer trabalho que você fizer na universidade, independente de qual seja, toda a citação deve aparecer no seu trabalho. Por quê? Porque é essa citação que vai ser a base da argumentação e a base que vai justificar o conhecimento na qual você está escrevendo. Por quê? Porque você não aprendeu isso do nada. Aquilo que você está escrevendo, ele foi referenciado por alguém. Alguém lhe falou aquilo. Ou é o professor na sala de aula, ou é o artigo que ele te indicou, ou é o livro que ele escreveu, ou os artigos e livros que você leu durante as suas horas de estudo. Vamos lembrar, vocês fazem hoje um curso chamado Educação Presencial Conectada. Vocês têm aulas na rede, correto? Na modalidade de ensino à distância. Isso significa que, na prática, vocês têm horas para estudo fora esse dia. Então, é um acúmulo muito maior para vocês. Então, vocês têm que dar conta. Então, vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, da capa. Eu tenho que fazer um trabalho. Como eu vou fazer a capa do meu trabalho? Você entra nesse modelo aqui de capa, automaticamente ele vai abrir, né, uma capa para você utilizar como exemplo. Vamos ver se está abrindo aqui. O computador está querendo me derrubar, ele não está abrindo, parece que abriu uma caixa aqui. Deixa eu ver se está abrindo essa caixa. Aqui, abrir. Carregou um arquivo no nosso editor de texto, pronto.
habilitar edição. Aqui está a capa, ó. Você não precisa buscar essa capa, inventar uma capa, está lá. Universidade Norte do Paraná, Sistema de Ensino Presencial Conectado, nome do curso. Simplesmente vai trocar o nome do curso pelo nosso curso, né? Tecnologia em Análise de Sistemas, pronto. Nome dos autores, aqui você vai colocar o seu nome. Título do trabalho, subtítulo, cidade e o ano de entrega. Cidade, cada um tem a sua cidade aí nos vários polos do nosso Unopar, e o ano 2013, se for esse ano que vem 2014 e por aí vai. Então isso aqui é para vocês perceberem que o trabalho já está pronto. O que falta para vocês é entenderem como esse processo ele é feito. Então é justamente isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, ok? Beleza, então. Então vamos voltar aqui para o nosso trabalho, vamos voltar aqui, não vou mexer mais nada aqui, porque senão eu faço alguma coisa, o sistema e cai tudo. Depois vocês tiram a minha senha ali, porque senão eu vou ter contato com todos os meus materiais aqui, tá certo? Então olha só, pessoal, o que eu peço para vocês, visitem a página do Unopar, entrem no sistema da Biblioteca Digital, fuçem, abram os artigos, procurem revistas, assistam às aulas que vocês já tiveram com os professores. Porque muitas vezes o aluno tem acesso, mas ele não tem, não vou assistir aula não, vai demorar, é muito chato. Assistam, porque é ali que você está fazendo uma busca. Imagina se eu pudesse, na minha época da graduação, pudesse assistir de novo a aula que o professor me deu, que eu achei tão boa, mas eu não lembro mais, porque eu não anotei na época. Vocês têm essa possibilidade. Eu gostei daquela aula que eu aprendi da primeira aula, lá no começo do semestre. Vocês vão lá na Biblioteca Digital e vocês acessam aquela aula. Vocês podem assistir a aula novamente. Isso é uma coisa muito interessante para esse tipo de ensino. Então vocês têm uma vantagem muito grande. E ao mesmo tempo, têm uma responsabilidade muito maior com o ensino. Porque muitas pessoas olham com o olho meio diversgueio quando fala que você faz um ensino presencial conectado. E na verdade é um ensino muito bom. Mas desde que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? É estudar nos outros momentos. O cara faz um curso presencial, ele tem aula todo dia. Eu não tenho aula todo dia. O que eu tenho que fazer? Estudar todo dia. Eu tenho que me comprometer. 2, 3 horas por dia, eu vou estudar. Eu vou ler um texto, vou ler um artigo, vou assistir uma aula novamente. A pergunta é, quem faz isso? Então, e aí se cobra, né? Eu não consegui passar num concurso, eu não consegui um emprego. E hoje, pessoal, existe uma demanda muito grande por vagas. O que falta é qualificação para essas vagas. Por quê? Porque hoje os profissionais não estão se adequando à tecnologia. Vocês são da área de tecnologia, vocês sabem. O processador de 20 anos atrás, né, era gigantesco. Hoje cabe na ponta do seu dedinho esses microprocessadores muito mais potentes. Aí eu falo, a tecnologia nos últimos anos evoluiu muito, muito, muito. E o homem? O que o homem evoluiu nesses últimos 20, 30 anos? Não evoluiu nada. O que acontece, cada vez mais, ele está dependente da tecnologia. Então você vê, a tecnologia se desenvolveu e o homem cada vez mais dependente. Gera o quê? Gera um abismo muito grande. Nós somos simplesmente, absorvemos essa informação. Nós não a construímos, a tecnologia, o conhecimento. Aí hoje falando, hoje nós temos internet. A internet tem tudo, realmente. A internet é uma fonte inesgotável de informação. Só que entre a informação e o conhecimento é uma coisa muito distante. Informação, você pode entrar na internet hoje e achar qualquer coisa. Só que como transformar essa informação em conhecimento? Como romper? E aí o papel do conhecimento é aquilo que você aprende, que tem significado. É o significante dando significado ao conhecimento. É quando você absorve a informação e aprende. Isso é conhecimento. Se não fosse assim, você poderia ler um livro de medicina e falar que é médico. Mas é o conhecimento que você vai adquirir na academia que vai transformar você em médico. Você pode ler 400 livros de natação. Pula numa piscina para você ver. Você morre. Leia quantos livros você quiser, né? Aprenda a andar de bicicleta. Enquanto você não pegar a bicicleta, levantar, cair, machucar, ralar o joelho, cair de novo e aprender, você não vai ser não vai aprender a andar de bicicleta.
Ou seja, é o conhecimento fazendo funcionar. A informação, muitas vezes, é irrelevante, porque ela não gera conhecimento. Ok? E como se faz isso? Gente, é estudando. É o que nós chamávamos lá na minha universidade horas bundas. O que é isso? É hora sentado numa cadeira lendo livro. De todas as áreas que fosse de interesse seu. Né? Ou se eu não estou lendo, pesquisando, procurando me aperfeiçoar, assistindo aula novamente. Isso aí é importante para a formação sua como aluno. E muito mais, a formação sua como profissional. Que não se esqueça, é o mercado de trabalho que precisa de você. Essa área de tecnologia, então, ela é muito, muito carente de bons profissionais. Profissionais mais ou menos, está cheio aí. Mas o que transforma um cara que é cobiçado pelo mercado de trabalho ou apenas mais um, é o conhecimento, aquilo que ele sabe, né, que o outro não sabe. Mas por que um sabe mais do que o outro? É o conhecimento aí fazendo parte dessa diferenciação. Ok? Vamos falar aqui então um pouquinho sobre essa biblioteca? O projeto de pesquisa, nós falamos, ele é parte constante de um pesquisador. E vocês são pesquisadores. Isso que é importante frisar. Vocês são pesquisadores porque vocês estão numa academia, em uma universidade, gerando conhecimento. E lá no final, quando vocês estão se formando, a sociedade e a instituição vai lhe cobrar aquilo que você aprendeu. Que é o trabalho de portfólio, que são os TCCs, não importa o nome que se tem. Mas é isso que vai mostrar que aquele conhecimento que você tinha quando você entrou, com aquele conhecimento que você tinha quando saiu. A ideia é que você melhore, né? Que você saia diferente daquilo que você entrou. É importante que o conhecimento ele te ajude a ser alguém melhor. E como se faz isso? Os trabalhos finais. O trabalho final do curso, TCC, portfólio, ele é um indicador que, ao passar os anos de estudo, os semestres de estudo, você prova que você aprendeu alguma coisa na sua área que habilite-o a ir para o mercado de trabalho. Eu adquiri conhecimento e esse conhecimento me habilitou a ir para o mundo do trabalho e desenvolver a minha função de analista de sistemas. Vocês são desenvolvedores de sistemas, mas para isso vocês têm que aprender. Entre um cara mediano e um cara mais ou menos e um cara bom, é isso que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, vou projetar alguma coisa, quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou me prontificar alguma coisa, eu tenho 3 elementos importantes que vão estruturar o meu projeto. É o que nós chamamos de pré-textual, textual e pós-textual. Vamos ver então cada um deles. O que é o elemento pré-textual, o que é o textual e o que é o pós-textual. Porque é isso que vai dar referência ao seu trabalho. Bem, os elementos pré-textuais, como eles mesmos os chamam, é aquilo que vem antes do seu texto. É a capa, a folha de rosto, opcional, tal, tal, tal. Então, quais são os elementos pré-textuais? Nós temos aqui a lombada. O que é a lombada, na verdade? Se você pega um livro, né, de capa dura, a lombada é essa parte aqui, ó. É onde vai, muitas vezes, o trabalho, o título do seu trabalho. A lombada, ela é opcional. Isso vai mais para quem faz trabalho impresso, né, naquela capa dura, com letras douradas. Isso aí, por isso é opcional. E a capa que nós estamos falando aqui, pessoal, não é aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco. A capa é essa capa dura, que vocês já viram trabalhos que aparecem nas bibliotecas aí. Aquela capa em capa dura, né? Geralmente com os dizeres em amarelo, né? Em dourado. Essa é a capa que nós estamos falando aqui. Aquela imagem que eu mostrei, aquele arquivo no Word, que aparece lá o nome da universidade, que aparece o nome do autor, que aparece o título do trabalho, que aparece a cidade, aparece o ano, aqui para a ABNT é chamada folha de rosto. E essa, olha só, ela é obrigatória. É óbvio que na hora que você for apresentar, por exemplo, o trabalho de portfólio, não preciso da lombada, não preciso da capa, mas eu preciso da folha de rosto. Essa aqui, ela tem que existir. Porque é ela que vai dar informação da universidade na qual você está inserido, do seu nome, e no caso, se for mais do que um aluno,
o nome dos alunos envolvidos no trabalho, o título do trabalho que vocês estão fazendo, a localidade na qual vocês estão e o ano que vocês estão escrevendo. Isso aí é uma informação fundamental para qualquer trabalho. Mas como eu tiro essa informação? É do seu próprio trabalho. O que também é opcional, as ilustrações. Isso aqui é para trabalhos que tem, por exemplo, muitas imagens, tá? Tem muita tabela, tem muito gráfico. Então você cria uma lista com todos os seus tabelas, todos os seus gráficos para indicar para aquelas pessoas. No caso de vocês, eu acho que vai ter pouca ilustração, mas se tiver, podem colocar. Professor, eu não quero colocar. Então não coloca, é opcional. Lista de abreviações e siglas. Então, por exemplo, depende do teu trabalho, vai ter um monte de siglas lá, né? CPP, APP, CD, CNPq, CNPJ, CEP, tal, existe muito. Então você acaba criando uma lista para que as pessoas que não conhecem, isso aí é uma coisa muito específica, tenham acesso a essa lista. Então você não precisa colocar no trabalho. O que é CNPq? Você coloca na lista de abreviações. Eu não quero colocar, professor? Não tem problema, ele é opcional. Tá? Lista de símbolos. Talvez, para a área de vocês, precise colocar lista de símbolo. Depende, é você que acha. Correto? Você não precisa colocar, não. O que é obrigatório também aqui? É o sumário. Esse sumário, ele é fundamental. O que é o sumário? É o indicador, né, das páginas nas quais você está fazendo trabalho. Ah, a minha introdução está na página 4. Então está lá no sumário, página 4. Né? A minha metodologia está lá na página 14. Então eu coloco lá, metodologia, página 14. Capítulo 1, página 20. Referências bibliográficas, páginas 37. Então ali o sumário ele é obrigatório no seu trabalho. Então, ou seja, nos elementos pré-textuais aqui, simplesmente o que nós temos que colocar é a folha de rosto. Ela tem que aparecer, isso não tem jeito. É a folha de rosto e o sumário. São esses dois elementos aqui que são obrigatórios no nosso trabalho científico. O restante não é. E esses elementos aí, eles são fundamentais por quê? Porque eles que vão compor a parte anterior da sua pesquisa. É isso que vai antes do seu próprio texto. Então reparem, se todo mundo fizer isso, você tem um padrão. Que não vai ser diferente porque você usou um papel colorido, porque você colocou uma figura mais bonitinha na capa, porque você fez uma fonte mais bonitinha, porque é muito comum. Professor, posso fazer uma fonte diferente? Eu posso colocar aqui umas imagens coloridas na minha capa? Eu posso usar coloridos, né? Não. Você só usa cor no seu trabalho em gráficos que forem necessários ou em fotografias que forem necessárias. De outra maneira, é tinta preta em papel branco. Ponto final. Mas não tem mais. Tá certo? Então isso é uma padronização que qualquer universidade do Brasil vai exigir. Posso imprimir de branco e com papel preto, fosforescente, com margens douradas e com lacinhos coloridos, como as menininhas faziam isso lá na minha época, na época do ensino fundamental, né? Não. Papel branco, tinta preta, ponto final, não há outra opção. Tá bom? Bem, se tem os elementos pré-textuais, é porque existem os elementos textuais. Vamos ver então o que é o elemento textual? Vamos para o quadro aqui, pessoal. Então, olha só. Dos elementos textuais, nós temos alguns pontos importantes. Bem, a parte introdutória, que é a introdução. O que é a introdução? É a apresentação do seu trabalho. É ali que você vai dar cara ao seu trabalho. É aquilo que você vai introduzir o conhecimento. Você vai se apresentar para alguém. Então, quando você se apresenta, é justamente a parte da introdução. E o que deve ter na minha introdução, professor? Aqui. Eu vou fazer, por exemplo, um trabalho de portfólio no final do ano, no final do meu curso, no final do semestre, não importa. O que eu posso pôr na introdução? O que é muito comum, não sei, professor. Ou ele coloca outras coisas que não são relevantes. Então, o que eu tenho que apresentar na introdução? O tema do projeto. Eu tenho que colocar o tema do projeto. Eu vou colocar o problema que eu vou abordar, porque é importantíssimo, pessoal, um problema. Não existe pesquisa científica se não houver problemas. Não existe nenhum tipo de pesquisa se você não souber que tem um problema para resolver. A ideia da pesquisa
A ideia da ciência é tentar resolver algum problema. Então, o que cabe a você? Qual problema eu tenho? Bem, como resolver o problema? Aí é a pesquisa que vai te ajudar. Então, o problema é a coisa mais importante de qualquer tipo de pesquisa. Não existe nenhum pesquisador que não tenha problema para resolver na sua pesquisa. Se uma coisa está perfeita, o que eu vou fazer naquela coisa perfeita? Vou plagiar e fazer igual? Então, fica sempre com o original. Ah, mas eu descobri que naquele software tem uma coisa que pode melhorar. Pronto. O que pode melhorar? Isso é o problema. E aí você vai intervir, propor e melhorar. Então, sem um problema de pesquisa, não há pesquisa. Ok? Depois, as hipóteses quando couber. Então, se tem um problema, a minha hipótese é aquilo que eu vou tentar resolver. Então eu digo, o problema X acontece, então eu vou propor isso, isso e isso para resolver aquele problema. Pronto, eu tenho uma hipótese. Logo em seguida, a hipótese, eu tenho a segunda etapa, que é o objetivo, ou os objetivos. Bem, eu tenho um problema e eu tenho uma hipótese que vai me, talvez, responder aquele problema. Só que para chegar do problema à hipótese, eu tenho que passar por objetivos, que são os caminhos que eu vou traçar para responder ao problema que eu propus fazer. E aí, com isso tudo amarrado, eu vou justificar por que eu estou fazendo isso. Então, eu estou criando aqui elementos que vão me dar subsídios para que a minha pesquisa tenha fundamentação, prática e, principalmente, que ela tenha validade. Eu tenho isso tudo, pessoal, é na minha introdução. Ela vai ter que aparecer todos esses elementos. Ah, mas tem que ser nessa ordem aí? Não, não precisa. Mas tem que aparecer. A pessoa que lê aquele artigo lá, que lê o teu texto, ele vai ter que ver isso aí. Vai ter que ver problema, vai ter que ver tema, vai ter que ver hipótese, vai ter que ter objetivo, vai ter que ter justificativa. Agora, se você na hora de escrever não souber a justificativa, não tem trabalho. Por que está fazendo isso? Ah, não sei, o professor mandou. Então esquece. Vai fazer outra coisa. Ah, mas eu não entendo qual é o meu objetivo. Mas o que é problema? Que problema eu tenho? Não tem problema. Pelo amor de Deus, se não tem problema, também não tem pesquisa. E não é só problema, coisa ruim, gente. Às vezes o problema que a gente está falando aqui é aperfeiçoar alguma coisa. É melhorar alguma coisa que você acha que está errado. Ou é adaptar aquilo lá que para aquilo não funciona. Vou dar um exemplo. O cara compra um software por uma padaria, só que o padeiro ele não consegue mexer no computador porque o programa é muito difícil para ele. Então, o problema é que o usuário não tem o conhecimento que você tem. E a área de tecnologia é muito séria, porque as pessoas acham que todo mundo conhece tecnologia como você. Então, às vezes, o programa que ele está utilizando lá é muito complicado para o cara. É excelente. Mas o usuário final, que às vezes não é da área de TI, ele não sabe mexer. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um novo, ou adaptar aquilo lá, para ser mais funcional para o seu usuário. Pronto, tem um problema. O programa não é ruim. Ele funciona muito bem. Só que o usuário não conhece. E aí? Ou é muito difícil, é sofisticado. Então, meu problema é torná-lo mais acessível àquele meu consumidor, àquele meu cliente. Pronto, é um problema. Eu não precisei fazer nada de novo. Eu só vou adaptá-lo. Mas como eu faço isso? Eu vou ter que conhecer o dia a dia daquele cara. Eu tenho que saber até onde ele consegue fazer. Ele conhece informática, é um usuário iniciante, ele é um usuário profissional. Eu tenho que conhecer o que ele precisa, sentar, conversar. Porque é muito fácil ir lá no meu computador, sentadinho na minha empresa, fazendo um projeto. Mas às vezes eu tenho que pensar também que aquele cara que vai mexer com isso aí não é da área. Eu vejo, porque muitas vezes eu estou conversando com professores aqui da área de ADS, e eles começam a falar de coisas que para mim, que eu não sou da área. E eu fico pensando, calma gente, eu não estou entendendo. O que estão falando aí? Então, às vezes até os símbolos, alguns programas que vocês usam, que para vocês é tão comum, eu me vejo como aquele usuário final. Então é importante que você também perceba que você faz um programa para alguém. É claro, tem alguns que dão sorte, que vão trabalhar numa empresa que tem uma área de TI, aí é mais tranquilo. Você fala com pessoas que são da sua formação. Agora, e aquele que vai mexer com o usuário final? Então, isso também é um problema.
Então é importante você perceber também para quem eu estou fazendo o trabalho, para quem eu estou realizando a pesquisa. É isso que eu quero que vocês entendam, que para cada um tem uma função diferente. Para cada profissional, para cada usuário, a minha formação tem que ser a partir daquele cara que vai usar meu programa, daquele cara que vai precisar daquele programa. E eu tenho que saber usar os dois lados. Fazer uma coisa completa quando é complexa e fazer uma coisa também mais simples quando é um usuário mais simples. É esse olhar que eu preciso. Por que programa de computador muito bom, né, não encalha, e fica encalhado, não funciona? Outros explodem. Né? Vamos falar aí, o sistema Windows, ele é perfeito? Não, mas ele tem a sua forma de mexer muito simples, é intuitiva. Você pega o Linux, eu que não conheço, eu acho a coisa mais difícil do mundo. Mas por quê? Porque eu não sou da área. Então existem, o que no mundo hoje, mais pessoas preferem usar o Windows porque é um sistema fácil de mexer. Ele é intuitivo. O Linux não é qualquer pessoa que mexe. Quem é da área adora, mas não é todo mundo que gosta. Então é isso que vocês têm que perceber na pesquisa. Quem é meu usuário, por que eu estou fazendo, quem que vai ler, quem que vai assumir, quem que vai mexer nisso aí. É essa questão que vocês têm que levar em consideração também, além de outras, obviamente. Ok? Vamos voltar aqui então? Falamos então da introdução, mas tem mais coisas nos elementos textuais. Além da introdução, nós temos o referencial teórico, que é aquilo que vai dar subsídio ao meu trabalho. É o texto que eu li, é a aula que eu fiz, a leitura que eu fiz, são os artigos que eu também acabei lendo, são as conversas que eu tive, isso tudo vai me dar subsídio, né? Às vezes eu vou numa empresa, detectar um problema, conversar lá com aquela empresa, desde uma empresa pequena ou até uma grande empresa, né? Vamos imaginar que vocês vão fazer uma visita técnica, que vocês vão, por exemplo, fazer um estágio supervisionado. Tem pessoas que conseguem fazer uma microempresa, uma grande empresa, uma média empresa, e isso também é importante conhecer a realidade. Para aqueles que não trabalham nessa área, para aqueles que não têm acesso a isso, é importante também conhecer a dificuldade do cara que está na outra ponta. Vamos imaginar, vocês são desenvolvedores de sistemas, vocês são analistas de sistemas, e vocês são o começo disso tudo. E aquele cara que está lá na ponta final, como é que ele está pensando nisso? Será que aquilo que você está pensando é mesmo que ele precisa? Né? Então, às vezes, é importante também fazer esse diálogo, essa ponte entre vocês e eles. Outra coisa importante também é a metodologia que vai ser utilizada. Ou seja, qual é o método que eu vou utilizar para responder às minhas necessidades. O que é metodologia, professor? Bem, é o que nós chamamos, né, quando vai fazer uma receitinha lá, uma comidinha, é o modo de fazer. Se você pega uma receita de bolo lá, tá lá, ingredientes, patati, patatá, patati, patatá. Bem, meus ingredientes estão todos na mesa. Agora a pergunta é, como vou fazer? E tá lá então, faça isso, faça aquilo, coloque tanta quantidade. A ordem das receitas também são importantes. Primeiro eu coloco os líquidos, depois eu coloco os sólidos. A última coisa que eu coloco no meu bolo é o fermento, porque senão acaba com toda a minha receita. O fogo tem que estar pré-aquecido, senão ele vai ficar murcho. Colocar muito óleo, ficar batumado. Quer dizer, não que eu saiba fazer bolo, mas eu já li muito sobre isso. E eu sei que se você mudar uma receita de lugar, pôr um ingrediente a mais, pôr um ingrediente a menos, mudar a ordem da receita, o seu bolo vai fazer o quê? Não vai ficar bom. Então, é isso aqui a metodologia. É o modo de fazer a pesquisa. Que tem que ter técnica, que tem que ter preparo, tem que ter estudo. Eu não consigo fazer as coisas pulando etapas. Não adianta fazer um trabalho introdutório gigantesco e um desenvolvimento pequeno. É equilíbrio. Então, isso tudo é a metodologia. Não é difícil. As pessoas pegam isso aqui na frente e falam, nossa senhora, o que eu vou fazer nisso aqui? Nada demais. É simplesmente como você vai realizar a sua pesquisa. Que não é difícil, desde que você tenha leitura, subsídio. É isso que eu estou falando para vocês. Parece uma coisa muito grande agora, que vocês estão no começo do curso. Só que quanto mais cedo vocês tomarem esse choque, mais cedo vocês forem buscar conhecimento, mais cedo forem ler, pesquisar, lá na frente,
É tão fácil isso aqui, é tão tranquilo, é tão natural, que vocês não vão sentir nenhuma dificuldade para realizar isso aqui. Bem, uma outra etapa importante são os recursos. Muitas vezes não é o financeiro o problema, mas o recurso, um dos mais escassos hoje no nosso mundo globalizado, no nosso mundo do terceiro milênio, é isso aqui, ó. Esse é o recurso mais valioso que nós temos. É o tempo. Qual é o recurso? Quanto tempo eu tenho para fazer? Às vezes eu quero fazer uma pesquisa tão importante, mas ela é tão grande que o tempo que ela tem é impossível fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou me adequar de acordo com o tempo que eu tenho. Por isso que o recurso ele está junto com o cronograma, né? Do deus Cronos, que é ligado ao tempo. Hoje nós temos que também levar em consideração que o tempo que nós temos é muito corrido, né? Falávamos aqui agora há pouco de como as coisas estão, né? A pessoa trabalha de manhã, de tarde, trabalha de noite, chega em casa, tem filho, tem mulher, tem mãe, tem pai. Uma série de outros problemas que todo mundo passa. Então, eu tenho que reservar um tempo para mim, para estudar. Se você não tiver esse tempinho para você, pessoal, é difícil estudar. Eu sei que é sacrificante. As pessoas estão lá se divertindo, estão lá descansando, você está lá sentado lendo. Mas isso é fundamental. E eu falo por experiência própria. Enquanto estava na biblioteca estudando, tinha amigos meus lá no barzinho tomando. Na época, para eles era excelente. Só que eu estava estudando. Caxias mesmo, chato. Mas eu não me arrependo um minuto da escolha que eu fiz. Na época, era horrível para mim. Final de semana, a turma bebendo e eu estudando. Mas eu não me arrependo de nada, que eu fiz toda a minha vida graças ao estudo. E estou muito bem porque eu estudei. E não me arrependo. E eu falo para vocês que estudar vale a pena. É fácil? Não é. Não é fácil nada. Mas as coisas que são conquistadas com muito afinco são as que você dá mais valor. Tudo que eu tenho é por conta da educação. Porque me foi. Você não vai ver o professor Reinaldo num barzinho. Está estudando, né? Ou está com o filho, ou está com a mulher, ou está aqui no par, ou está em outro lugar. Mas isso aqui, gente, não é fácil mesmo. Vocês também têm suas obrigações, têm os afazeres e justamente é dosar o tempo. É fazer cada pouquinho na sua época. Não é, lembra do exemplo da musculação? Não adianta querer fazer tudo num dia só. Pouquinho de cada vez. É dosar o tempo. Doses homeopáticas têm resultados muito melhores do que doses cavalares de uma vez só. Isso aí é uma coisa muito mais simples, ok? E vamos voltar aqui? Olha só. Falamos então dos elementos pré-textuais, elementos textuais e agora os elementos pós-textuais. Ou seja, é aquilo que vai depois do seu texto. É aquilo que vai quando acaba o seu texto. Que eles são as referências bibliográficas, que é a citação de um livro, que é a citação de um processo, o glossário, se você quiser. O que é o glossário? Ah, eu vou explicar o significado de uma palavra. Então você vai lá e coloca palavra X e responda o que ela significa. Também é opcional. A única coisa que é obrigatória é referência bibliográfica. Tem o apêndice e o anexo, que também são opcionais. Professor, o que é o apêndice e o que é o anexo? Bem, o apêndice é quando um texto você escreveu, você acha que não vale a pena pôr no teu trabalho, mas você coloca no final. Então você colocou uma coisa que é sua no final, então ele é um apêndice. Quando, por exemplo, eu vou colocar uma coisa que não é minha no final, por exemplo, eu estou trabalhando com uma lei. Então eu citei no meu trabalho a Lei 10.639 de 2003, que trata sobre tal questão. Eu vou usar um artigo primeiro lá para explicar um teminha que eu acho importante, sei lá, uma padronização em relação à TI. Só que eu acho importante, não para o meu trabalho, mas eu acho importante a lei na íntegra. Eu pego essa lei na íntegra e coloco como anexo do meu trabalho. Não vai contar página, não vai contar... não vai ser contada a quantidade de páginas, mas ela vai ajudar a enriquecer o teu trabalho. Ela está lá para dar justificativa, para dar uma sustentação àquilo que você está falando. Então ele está lá, o anexo, mas não conta como trabalho. Ok? Então vou dar uma paradinha aqui para perguntas. Vocês formulem as perguntas, mandem para a gente e nós já voltamos.
Voltamos então, e como não houve dúvidas, né, vocês estão craque em metodologia da pesquisa, vamos só pensar o seguinte: quando a gente está pensando em trabalhar, a dificuldade que se tem, muitas vezes a gente não consegue separar, né, consegue fazer as coisas sempre atropelado. E é importante a paciência. É por isso que o vídeo agora vai falar um pouquinho sobre a paciência. Como às vezes a gente atropela as coisas, tá certo? Então vejam esse vídeo aqui agora, lembrando que é sobre paciência. Vejam o vídeo, aí nós já voltamos, tá bom? Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
Voltamos então e vocês viram como a paciência ela deve ser trabalhada. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nos afazeres, a gente acaba perdendo a paciência. E a pesquisa ela requer paciência também. Novamente, a gente não consegue sentar no computador e fazer pesquisa de uma hora para outra. Porque você requer paciência, pensar na informação, ruminar a informação, né? Escrever, arrumar. Isso é uma coisa que vai tempo, pessoal. É por isso que quanto mais tempo você dedicar à pesquisa, mais tranquilo vai ser o teu trabalho. Fazer uma coisa atropelada, rapidinho, você vai fazer um trabalho, mas não vai ser aquilo que você quer. Lembrando, um trabalho final, ele é um cartão de visitas para você lá no seu emprego. É isso que vai te mostrar qual é a sua qualificação. Se o cara pega um trabalho mal feito, fala, nossa, esse cara vai ser um péssimo profissional. Ele pegou o trabalho, fez correndo, entregou de qualquer jeito. É esse profissional que eu quero na minha área? Claro que não. Quem me garante que quando tiver um prazo para entregar, ele vai fazer a mesma coisa comigo? Se eu pego um trabalho bem feito, eu falo, não, esse cara caprichou. Ele conseguiu fazer o que ele pedia. Então esse profissional aqui vai ser bom para a minha empresa, porque ele sabe cumprir prazos. E hoje em dia, como você sabe, tempo é dinheiro. Nenhum profissional quer, né, saber de demorar. Então justamente é nisso que a gente se baseia. Você, aluno, é você, profissional. Então aquele profissional que engana é aquele cara que acha que está passando os outros para trás. Mas na verdade, ele está passando ele mesmo para trás. Ele está se enganando, porque no dia a dia, né, o cara passou porque pagou para alguém fazer o trabalho final dele. Beleza. Ele enganou a universidade, o professor? Não, ele se enganou. Porque quando ele for trabalhar e tiver que fazer por conta própria, quem vai fazer por ele? Imagina um contador que pagou para fazer o trabalho final, se formou. Aí trabalha numa empresa, tem que fazer lá o balancete daquela empresa lá, e aí? Ele consegue falir uma empresa. Quantas e quantas empresas que não falem porque o contador ou fez maracutaia, ou o cara não soube fazer direito os balancetes, e aí ferrou uma empresa. Conheço várias empresas que faliram, excelentes, mas por conta de má gestão. Como é o profissional que eu quero na minha empresa? Então, qual é o profissional que você vai ser? O rápido, o eficiente ou o desleixado que deixa por última hora? Aí cabe a você. Não adianta depois lá no final falar, nossa, a Unopar não me ensinou. A culpa é da universidade. Não, a culpa é sua. Você é a universidade. Se ela vai bem é por sua culpa, se ela vai mal é sua culpa. Porque você é a universidade, você representa essa universidade. Ok? Então, quanto mais cedo se dedicar, e não só a uma matéria, a uma disciplina, a tudo que te cerca, né? O conhecimento ele está aí, ele é geral. Ok? Vamos voltar aqui então, pessoal? Vamos falar então dos projetos de pesquisa. Esse projeto aqui é qualquer atividade que você fizer. TCC, trabalho de portfólio, trabalho de apresentação de curso, não importa. Isso aqui, pessoal, faz parte da ABNT também. Tá? Não fui eu que criei, não foi a Unopar que criou. Isso aqui acontece para todas as instituições no Brasil. Papel sempre branco. Ah, eu posso fazer no papel colorido? Não. O tamanho sempre é o tamanho em formato A4, que é o famoso, né? 21 centímetros por 29 centímetros. Tem o A4, ofício 2, carta, mas sempre o recomendado é o tamanho A4. Ofício 2, não. Sempre é o A4, 21 por 29 centímetros. Eles são digitados ou datilografados apenas no anverso da página. O que é o anverso? É a parte de frente da página. A parte de trás é chamado verso. Então eu não posso escrever o trabalho nos dois lados da minha folha. É sempre em apenas um lado. E esse lado é chamado de anverso. Aposto que você não sabia disso. O anverso é a parte onde você escreve. Então não posso ter um texto, né, um trabalho impresso dos dois lados. Não se pode fazer isso. Sempre na cor preta, e as únicas possibilidades de usar cores são para as ilustrações. Um gráfico, uma tabela, quando há necessidade, ou uma fotografia, uma pintura, alguma coisa assim. Caso contrário, não se utiliza para nada. Ok? Próximo slide, por favor. Agora, as fontes. Isso também é muito importante. Essa é uma padronização, pessoal. Não é uma coisa que eu estou inventando aqui agora, não. É importante que vocês entendam que isso aí é uma padronização. Portanto, todo o texto
deve ser utilizado a fonte tamanho 12. Já as citações e as referências, número de página, sempre tamanho 10. Onde eu vou colocar tamanho 10? Nas citações que são longas, fora do texto, nas notas de rodapé, nas paginações do meu trabalho e nas legendas das minhas ilustrações. Então, para tudo isso aqui, tamanho 10. Para o meu texto, sempre tamanho 12. Ok? E aí, qual é a fonte que eu vou utilizar? Recomenda-se sempre ou a fonte Arial, essa é uma fonte muito utilizada, ou a fonte Times. Sempre essas duas. Ah, eu posso usar uma outra, Verdana. Não. Ou é a Times ou é a Arial. Eu posso usar... Não, não pode, pessoal. Não adianta perguntar, não. Ou é a Arial ou a Times, tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para esses casos aqui. Existem outras formas de usar um outro tipo de texto? Não. Então a padronização pede-se que você coloque nessa forma, dessa maneira. Ok? Por que isso? Para que o trabalho tenha a mesma cara para todos os trabalhos científicos. Vocês podem pegar teses, dissertações, né, procurar na internet, ir na biblioteca e olhar. Você não vai encontrar outras fontes. Arial é a mais utilizada. Tem também pela Times. Mas você não vai encontrar outras fontes. O cara utilizando uma Verdana ou qualquer outra fonte que possa existir para fazer um trabalho acadêmico. Ok? Isso é a padronização. Pode ser chato no início, tá bom? Muitas vezes a pessoa acha que a fonte é feia, tal, mas a ideia não é beleza, mas eficiência, praticidade, clareza na leitura. São duas fontes que são fáceis de ler, ok? São importantes essas questões. Às vezes a fonte que você quer usar é bonita, mas é pouco eficiente. É ruim para leitura, é ruim para fazer gráfico. Na hora que você colocar dados, ele fica confuso. Então isso também foi pensado, não é simplesmente por uma questão estética. É por questão estética, por questão de clareza, ok? Isso tudo é importante e foi pensado. Então sempre Arial ou Times, tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para aquelas opções, certo? Vamos voltar aqui? Olha só. Outra coisa importante, quando você vai fazer o sumário do seu trabalho, existem também os espaçamentos, que são de 1,5. Então, sempre entre o teu tópico e o subtópico, a distância entre um e outro é de 1,5 cm. Mas onde eu vou encontrar isso? Lá no seu editor de texto tem a opção, né, paginação, espaçamentos. A opção é simples, 1,5, duplo e por aí vai. Então você vai no espaçamento e sempre coloca a opção 1,5 centímetros. Tá? Também padrão da ABNT. É fácil de localizar espaçamento 1,5. Então entre o teu título e o teu subtítulo, a distância aqui tem que ser de 1,5 cm. Ok? Próximo slide, por favor. Já nos projetos de pesquisa, a margem do seu trabalho também tem a sua formatação. Direita inferior 2 centímetros, direita e superior 3 centímetros. Vocês podem perceber quando vocês abrem o editor de texto, já tem essa referência aqui como base. Tá? Então não precisa alterar. Já é padronizado para os seus editores de texto. A não ser que você faça alteração, né? Você mude a opção, ela vai poder ser alterada. Mas quando você abre o editor de texto, ele já tem essa margem como referência. Então vocês podem ver, até os editores de texto já tem essa referência aqui. Às vezes a pessoa quer deixar o texto mais longo, ele diminui as margens para que caiba mais, que use mais papel. O cara quer economizar papel, então ele deixa as margens menores para que caiba mais informação na mesma página. Aí é uma questão pessoal. A padronização, ela exige essa nomenclatura aí, ok? Bem, isso se refere à parte estética. Essa parte estética aí, ela é fundamental também para que o trabalho tenha uma característica igual a todo mundo, né? Imagina só, se na tua sala, se na universidade aqui, cada um colocasse a fonte que quisesse, o tamanho que quisesse, as cores que quisessem. Você já imagina a bagunça? Então, quando você coloca tudo no mesmo padrão,
da mesma forma, do mesmo jeito, você vai criar então uma cara mais limpa para o trabalho, ok? O que vai valer aí não é a beleza do texto, não é a beleza das cores, é o conteúdo. E aí eu vou diferenciar. Eu posso pegar um trabalho excelente e um trabalho porcaria, e a diferença não está na minha estética, ela está no conteúdo que eu coloquei no papel. Por isso que eu padronizo. Que aí o que vai ser valoroso não é o papel que é mais bonito, a cor que é mais colorida, as pinturas que eu coloquei, a fonte que é toda trabalhada, tal. O que vai valorizar o meu trabalho ou não é o conteúdo que eu coloquei no papel. Por isso que foi criado essas padronizações. Senão o cara coloca lá um papel, um glossy paper, impresso em fontes românicas, com tintas que são feitas de tinta de polvo criado na Malásia, em cativeiro, com fosforescência de vagalumes criados na Antártida, como se isso fosse uma coisa muito simples. Então não é a estética que está sendo valorizada aí. A nossa ideia é valorizar o conteúdo que você está colocando no papel. Ok? Vamos voltar aqui então para o nosso texto. O projeto de pesquisa então, quando você vai colocar isso, você tem que também colocar o número de páginas. Mas aí que está o pulo do gato. Esse número de páginas não é colocar de qualquer maneira. Todas as páginas devem ser contadas a partir da folha de rosto, mas não são numeradas. Lembra que nós falamos que tem as folhas, o trabalho tem o pré-textual, o textual e o pós-textual? Então o que eu quero dizer para vocês aqui é que esse trabalho aí, ele não conta. Então vamos dizer, eu tenho a minha folha de rosto, eu tenho aqui a minha contracapa, eu tenho o meu sumário, né? E eu tenho aqui a introdução do meu trabalho. Então aqui, número 1, folha 2, folha 3, folha 4. Bem, eu sei que eu devo contar essas folhas, só que eu não vou numerá-las. Eu só começo a numerar a partir do elemento textual. Então aqui eu vou colocar número de páginas nessa aqui introdução. Então a página 1, página 2, página 3, é aqui que eu vou colocar página 4. É lá no final do meu trabalho. Portanto, a numeração aparece na primeira folha textual e não nas folhas pré-textuais, ok? Adriana, muito obrigado. Adriana entrou aqui na sala agora, me servindo um cafezinho quentinho, um chazinho. Muito obrigado. Sempre colaborando com a gente, Adri. Parabéns. Então, o que eu quero dizer aqui, que o tamanho da citação é número 10, mas eu não vou contar as minhas camadas pré-textuais. Eu vou contá-las, mas eu não vou numerá-las. Essa é a grande sacada. Eu posso ter aqui, lembra, os elementos que são elementos pré-textuais. Nós falamos aqui no comecinho da nossa aula que eles podem ser a lombada, capa, folha de rosto, lista de ilustrações, lista de abreviações, lista de símbolos, o sumário. Isso tudo é contado. Se eu tivesse tudo isso aqui, eu teria 8 folhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lá na minha introdução, eu colocaria número 8. E continuaria contando todo o meu texto. Consegue entender isso? Os elementos pré-textuais são contados, mas não são numerados. Eu só começo a numerar a partir do meu elemento textual, ou seja, a partir da minha introdução. É nisso que eu vou começar a enumerar, ok? Então tá. É importante entender então, sempre fonte número 10 para numeração, no canto superior direito vai estar lá o número de páginas. Capa, contracapa, sumário, eu não enumero, mas eu conto. Se eu tenho 3 páginas antes, eu coloco o número 4 na introdução. Se eu tenho 7 páginas antes, eu coloco o número 8 na introdução e começo a contar a partir daí. Tudo bem? Certinho? Vamos continuar então, pessoal? Então agora vamos falar um pouquinho, ó. Espaçamentos sempre deve ser justificado com as entrelinhas 1,5. Sempre. Você sabe, quando você pega o editor de texto, tem as opções alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e justificado. Sempre tem que ser justificado
ele é esteticamente mais bonito, né? Se você pega um texto que está justificado à esquerda, ele fica feio, né? Fica faltando alguma coisa. Então, sempre coloque justificado. É a coisa mais simples do mundo. Você vai na opção, justificado e pronto. Não tem que fazer nada demais. O próprio editor de texto faz. Na minha época, algum tempo atrás, eu fazia datilografia. Então era difícil fazer isso, a separação. Você tinha que contar. Eu lembro que as máquinas de datilografia tinham um sininho. Quando faltava 10 espaçamentos, fazia um clique. Aí já falava, ó, tá acabando a tua linha. Então você já tinha que contar quantas linhas tinha para fazer a separação da sílaba para continuar na outra linha. Hoje, gente, vocês estão numa maravilha. Hoje o computador faz tudo por vocês. Na nossa época, na minha época que eu fazia datilografia, você tinha que fazer isso tudo manualmente. Essa molecada nova aqui não sabe o que é escrevendo datilografia. Então, é uma coisa que era muito complicada. Hoje não. Hoje um simples botão faz tudo isso rapidamente. Antes e depois do título das sessões, né? Por exemplo, você vai 2 espaçamentos, 2 enters. Então, entre um e outro, 1,5 cm, 2 vezes você vai conseguir colocar isso de uma forma bem tranquila, ok? Então, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre os projetos de pesquisa e os indicativos de sessões. Esses indicativos de sessões aí também, eles são justamente essa mudança. Então, o que é um indicativo de sessão? A introdução, por exemplo. Então, o meu título até o meu texto, eu tenho que dar 2 espaços, ou seja, a distância entre o meu título e o meu texto são de 3 centímetros também. Tá? É isso que vai dar a diferenciação de um e de outro. Ok? Próximo texto lá. No projeto, os títulos sem indicativos numéricos devem ser centralizados. Então, se eu vou pegar um título aqui, se eu pego introdução, ele vai à esquerda, porque eu vou numerar. Se eu pego objetivos, ele vai à esquerda, eu vou numerar. Agora, tem alguns títulos que eu não vou enumerar. E esses aqui, eles são centralizados. Olha, parece umas coisinhas muito chatinhas, né, gente? De fato, é chato isso aí. Mas depois que você aprendeu, isso fica natural. Então, aquilo que eu enumero, eu fico à esquerda do meu texto. Aquilo que eu não enumero, fica no centro do meu texto. Professor, o que eu não enumero? Lista de ilustrações, eu não enumero. Portanto, é centralizado. Lista de abreviações e siglas, eu também não enumero. Então, é centralizado. Lista de símbolos, a mesma coisa. Sumário, referência, glossário e apêndice. Tudo isso aí não é enumerado. Portanto, é tudo centralizado. Certo? Vamos aqui para o próximo, então. Aqui eu peguei um modelo. Nesse modelo aqui, 2 coisas importantes. Nesse caso, eu posso usar cor. Por quê? Porque eu posso diferenciar um dado de outro. No caso aqui está verde. Mas eu poderia utilizar cores diferentes para dados diferentes. As únicas opções, lembram, que pode usar cor é ilustração. O que tem que ter numa tabela? Qualquer tabela, qualquer figura, qualquer gráfico tem que ter 2 coisas. O título e a fonte. O título pode ser tanto embaixo quanto em cima, não tem problema. Mas ele tem que ter, o título dele é Dados relativos à implantação. Figura 1. Digamos que eu tenho outro gráfico aí. Então, figura 2. Outro gráfico, figura 3, figura 4, figura 5. Ou gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Eu coloco o título dele e sempre a fonte. Essa aqui foi tirada do IBGE no ano de 2010. Pronto. Eu citei. Esses dados não são meus. Eu tirei de algum lugar. Nesse caso, eu tirei do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, site oficial do Brasil. Então, quando eu coloco uma ilustração, uma figura, uma imagem, eu sempre tenho que colocar o título dela e da onde eu tirei aquilo lá. Uma fonte, um gráfico, um dado, não importa. Olha só o exemplo de uma tabela. Para a tabela é a mesma coisa. Então aparece aqui, ó, a tabela que vocês fizeram, aparece tabela número 1, aparece o título dessa tabela aqui, ok? Aparece os meus dados
e a fonte. Valor econômico 2004. Então, uma tabela tem isso. Se fosse uma fotografia, é a mesma coisa. Eu colocaria aqui como fonte o nome do fotógrafo, obviamente. E o título, o lugar que ele fotografou. E aí, obviamente, cada um tem sua especificidade. É sempre importante frisar, então, que quando você faz essas referências, ela vai dar sustentação aos seus argumentos. Vamos ver agora um outro exemplo de tabela, de referência. Agora vamos trabalhar com as referências bibliográficas. Quer dizer, se eu usei um título no meu trabalho, como eu devo referenciá-lo? Sempre a questão. Sobrenome, sempre em maiúsculo, o nome do indivíduo em minúsculo, o título em negrito, em itálico, sempre diferenciado dos outros, a editora, o local e o ano que foi publicado o livro. Bem, isso aqui é uma fórmula que não tem como você errar. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, de livro, sobrenome, tudo em maiúsculo, o nome. O que é importante? Essas sinalizações aqui, ó. Sobrenome maiúsculo, vírgula, nome, ponto. Depois, o título do livro em negrito, ponto. A cidade de publicação, 2 pontos. A editora, vírgula, o ano, ponto. Isso aqui é uma coisa tão legal de fazer que você vai acostumando. Eu faço isso aqui sem precisar consultar, mas vocês têm essa opção de consultar. Você vai pegar a fórmula e vai simplesmente substituir. Por um artigo científico, a única coisa que muda é isso aqui. O título do artigo vai ficar de forma normal, vai ter o símbolo in, ou seja, ele pertence a alguma outra coisa, e eu vou colocar o título do meu artigo, né, da minha revista, do meu livro, em negrito. Aí vou colocar o mês da revista, o ano, o volume, o número e principalmente a página que começa o meu artigo e a página que termina o meu artigo, o meu texto. Professor, no meu texto lá na minha revista não tem mês. Não coloca. Professor, não achei o ano da revista. Não coloca. Eu não achei o volume. Não coloca. Eu não achei o número. Não coloca. Então, eu só vou colocar aqui o que existir. Não vou inventar também. Então, não tem, não coloca. Vamos ver o exemplo aqui prático. Olha aqui. Aqui é uma citação. Tá? Tudo aquilo que eu falei para vocês está aqui. Nada mais do que isso. Esse é o livro real. Né? O Aslavski, que trabalha com metodologia da pesquisa, ele faz um livro assim. Eu só peguei aquelas fórmulas e substituí. Ah, mas professor, se tiver 2 autores, eu coloco o símbolo aqui, pertence, né? E continuo da mesma maneira. Aqui, eu continuaria da mesma forma. Não tem muita diferença. Bem, isso aqui é para livro, isso aqui é para revista. Lembrando que o site da Unopar tem tudo isso também, tá certo? Vamos lá para o outro exemplo da questão da BNT. Isso aqui é um exemplo de uma portaria, de uma lei, né? De uma lei oficial. Então é só você pegar as referências e substituí-las. Então também não tem segredo. Vamos ver aqui o próximo, que é para teses de doutorado e de mestrado. Aqui está o exemplo, ó. Sobrenome e o nome, o título do trabalho, se é tese ou se é dissertação, a cidade, a instituição e o ano. Eu peguei a minha dissertação aqui, ó, de mestrado. Ó, meu sobrenome, o título do meu trabalho. Eu falei que é uma dissertação de mestrado. Ela foi feita em São Paulo, foi defendida na USP no ano 2004. Quase 10 anos. Nossa, eu tô velho. Então aqui, eu só pego essa fórmula aqui e substituo. Não há segredo nenhum. Vamos ver o próximo aqui. Ah, isso quando eu pego uma coisa online. Mesma coisa. Na publicação online, é sempre importante frisar o seguinte. O sobrenome, né, nome, é tudo igual. Título do artigo, do periódico. A única coisa que vai mudar aqui é o endereço eletrônico, sempre com a data de acesso. Por quê? Vocês sabem muito melhor do que eu que essas páginas podem mudar, podem se transformar. Então, o que acontece? Aqui está o exemplo também. Coloco o endereço e coloco aqui acessado no dia 22/1/2010 às 21h15. Pronto. Você referenciou e colocou tudo certinho. Ok? Vamos agora então para o projeto de pesquisa.
quando eu pego textos, né? Lembra que eu falei para vocês o apêndice e o anexo? Olha só, o que é um apêndice? É um texto ou documento elaborado pelo autor, acrescentado no final de um trabalho, após a referência. Então, isso aqui é o apêndice. Lembra? É aquilo que você escreveu. Aquilo que você escreve é o apêndice. Vamos lá para o próximo. O que é o anexo? O anexo são textos ou documentos que não foram elaborados por você, mas que você acha que deve ter importância ali. Por exemplo, uma lei completa. Eu citei um artigo da lei, eu acho que deve ser a lei na íntegra ali. Então eu coloco lá no meu apêndice, no meu anexo, perdão, a lei completa. Ela vai estar lá, mas não vai contar. Tá certo? No próximo slide aqui tem aquela capa que eu mostrei para vocês. Tá? É isso que está pronto. Isso aqui é a chamada contracapa. Não há nenhum segredo. Está aqui, vocês seguem o modelo, né? E depois vocês fazem o que tem que ser feito. Vou deixar um tempinho para pergunta para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu faço esse tempinho para dúvidas, essa pausa para as dúvidas, a gente volta e encerra a aula de hoje, ok? Nós já voltamos. Pessoal, voltamos então, vamos para a conclusão da aula de hoje? Vamos lá para o slide falar um pouquinho sobre o que nós falamos hoje. Lembrando sempre, a importância do pré-projeto, ou tudo aquilo que você projetar, seja TCC, portfólio, é aquilo que vem antes do seu projeto. O que é projeto? É aquilo que você lança à frente. É aquele planejamento que você vai fazer. Ah, mas está longe ainda o TCC, vai demorar para fazer o portfólio. Não. Quanto mais cedo você começar a se organizar, mais tranquilo vai ser. Falamos aqui também que a biblioteca digital da Unopar vai te fornecer muitos elementos que vai te poupar muito tempo. Basta você entendê-lo, como funciona, procurar as informações ali, né, buscar o conhecimento ali. E porque a pesquisa depende de você. Não é a instituição que vai fazer a pesquisa, é você que vai dar cara para ela. Ok? É importante frisar então que esse conhecimento depende de você e é você que vai fazer uma pesquisa ou bem feita ou não. Desejo para você um ótimo semestre, que você estude bastante, né? Que consiga uma formação adequada, que você conquiste seus sonhos. Um grande abraço e até um próximo encontro.